Bom dia, iniciamos hoje uma série de perguntas e respostas a Joaquim Ramos, antigo Presidente da Câmara da Zambuja, num programa que se vai chamar Alguns Dedos de Conversa. Bom dia, Joaquim Ramos, obrigado por ter aceito este desafio. O que é que significa para si estar agora afastado da política e poder comentar de forma mais livre os outros atores da política que ficaram, não digo no seu lugar, mas que entre aspas até foram substituídos? Bom dia, Miguel Rodrigues. Em primeiro lugar, para agradecer este convite que eu aceitei e aceito com muito gosto. Eu não estou propriamente afastado da atividade política. Ativo, basicamente. Portanto, continuo a pertencer à Comissão Política e Conselhia do meu partido. Agora, estou definitivamente afastado do exercício de qualquer cargo que derive da minha filiação partidária e da minha atividade política. Isso permite-me também ganhar um relativo distanciamento sobre as questões que se prendem com a gestão municipal e a gestão do país, que coincidentemente estão entregues à mesma força partidária. Digamos, não é uma distância completamente isenta, reconheço que não pode ser, na medida em que há um princípio de partidário que é comum a nós todos, e na medida em que, por exemplo, a nível local, as pessoas que governam o Conselho são as mesmas que estiveram comigo durante 12 anos a fazê-lo. Mas significa, obviamente, uma maior liberdade de análise, uma maior objetividade de análise, e significa eu poder também, muitas vezes, explicar melhor algumas coisas que as pessoas podem não ter entendido ou terem entendido de uma forma diferente. Daí também o meu gosto em ter aceito este convite que me fez. Então comecemos por falar daquilo que marcou o ano do país. Sim. Pedrógão, que foi de resto um acontecimento complicado e trágico, que aparentemente nem sequer afetou o Partido Socialista nas eleições autárquicas. Pois, eu acho bem que não tenha afetado, porque eu acho que é bom que o povo tenha bom senso. O que aconteceu em meados de junho e em meados de outubro, mas eu refiro-me basicamente ao que aconteceu em meados de junho, é uma coisa completamente imprevisível e é uma coisa para a qual quaisquer serviços de proteção civil não podem estar preparados. Não é? Foi um dia em que houve entre 400 e 500 focos de incêndio, numas condições meteorológicas extremas, não é? E se você estiver na sua casa, por muitos extintores que tenha, por muitos cursos de primeiros socorros de bombeiros que tenha tido, se estiver na sua casa 10 focos de incêndio, a sua casa arde de certeza, não é? E portanto isto foi o que aconteceu. Admito que tenham existido falhas, por exemplo, ao nível das comunicações, mas também admito que isso é um sistema que é um sistema gerido por humanos, errar é humano, e imagino de facto que a dimensão do acontecimento meteorológico e dos fogos em si foi de tal forma gigantesco que tenha provocado um determinado tipo de descoordenação entre as forças que atacavam o incêndio. Agora, o povo português, de facto, não castigou o Partido Socialista por isso, na minha perspectiva, percebeu que, de facto, são coisas que acontecem, como morreram 300 mil pessoas há uns anos num maremoto, como morrem milhares de pessoas em terremotos, são coisas imprevisíveis, são coisas inerentes ao facto de estar vivo. Agora, o que há de facto a lamentar é as pessoas que morreram, os bens que se perderam, mas também há o reverso da questão, que foi a onda de solidariedade geral que se formou no país. E Portugal é solidário, regra geral. É num Portugal solidário, que se gerou no país à volta dessa questão, o que prova que nós mantemos relativamente
estável, digamos assim, e vivo o nosso espírito de comunidade e o nosso espírito de entreajuda enquanto povo e enquanto nação. Falava há pouco da quantidade de extintores, por mais a quantidade de extintores que nós tenhamos, não, enfim, não podemos evitar, mas podemos prevenir. E há Não, culpas, isso prevenir, sim. Isso prevenir é o mas há culpas a todos os governos. Isso obviamente. Enfim, e há muitas teorias, não é? Isso obviamente, não é? E o senhor na área do ambiente tem conhecimento também do assunto, não é? Isso obviamente, quer dizer, a grande falha é na prevenção, não é? Depois do fogo hasteado é muito difícil, em circunstâncias daquelas, apagá-lo. Agora, na área da prevenção houve uma atitude de desleixo, eu diria até em alguns casos uma atitude criminosa, não propriamente no tipo de espécies que se deixaram plantar ao longo dos anos, não é? Porque, por exemplo, os nossos tradicionais pinheiros são muito mais suscetíveis de incêndio do que os eucaliptos. E toda a gente se atira aos eucaliptos, não é? Mas, por exemplo, deixar plantar árvores até às bermas das estradas, que nós encontramos aí por todo o lado, sem deixar uma faixa de segurança. Como, por exemplo, o não fazer a limpeza das matas, não é? Eu vou ser polémico, aliás é meu costume. O que é que anda a tropa a fazer? Não temos guerra há 45 anos. O que é que anda a tropa a fazer? Porque é que não se Missões queria... humanitárias. Muitas delas, não é? As funções humanitárias integradas na ONU ocupam 1 ou 2% dos contingentes que nós temos nas nossas Forças Armadas. Portanto, Que já não são o que eram também, não é? Eu entendo, primeiro, que a tropa, o Exército, a Marinha, a Força Aérea, devia ser colocada a fazer estas ações de prevenções de incêndios, nomeadamente. E entendo, sou defensor da criação não de um serviço militar obrigatório, mas de um serviço cívico obrigatório, 3 meses, 6 meses, para todos os jovens, fosse precisamente neste tipo de funções. Questões ambientais, limpezas de matas, apoios a idosos, enfim, um serviço cívico propriamente dito. Enfim, em vez de andarem a fazer outro tipo de coisas. Eu sou defensor da criação de um serviço Mas isso é uma teoria que, voluntário. Essa teoria já tem vindo a ser falada em alguns fóruns. Acha que é execuível ou depende da vontade do Governo? Depende da vontade do Governo, eu acho que é perfeitamente execuível, depende da vontade do Governo. Quer dizer, hoje em dia o serviço militar dos nossos jovens limita-se a irem um dia não sei aonde, ouvir falar da pátria, que é um conceito muito vasto, não é? Muito vasto para eles e fica na mesma, não é? Porque a pátria não se explica, vive-se, não é? Mas também só se vive depois de lá estar, não é? Depois de servir, não é? Pois, o problema é chegar aí. O problema é chegar aí. Mas há que torná-lo obrigatório. O serviço militar foi obrigatório durante muitos anos, é obrigatório em muitos países, em muitas democracias. Não é preciso nós vivermos em ditadura para termos um serviço cívico ou militar obrigatório, não é? Dou-lhe um exemplo, que se calhar vai chegar muita gente, não é? Israel é uma democracia e, no entanto, você tem um serviço militar obrigatório de homens e mulheres de 5 anos, para todos. Mas Israel, temos... Pedir 6 meses. Conhecemos os problemas que Israel, Pedir, a nível da paz, não é? E conhecemos os problemas que temos ao nível do país e ao nível... Cada caso é um caso, não é? De alguma falência do Estado, outra coisa que eu acho perfeitamente criminosa, e isso diz-me respeito diretamente até por questões familiares, foi acabarem com os guardas florestais. Nós hoje vamos a qualquer floresta do Estado e o que vemos é um conjunto de casas abandonadas que percebemos que estavam estrategicamente colocadas para prevenirem, de facto, a manutenção em boas condições da floresta e hoje estão completamente abandonadas, que não servem para nada e as florestas completamente votadas ao abandono. Eu nunca me sai da cabeça a imagem de uma curva que fiz um dia no Passeio aos Gerês, onde vi uma casa florestal que eu, quando tinha 20 anos, utilizava, porque o meu pai pertenceu lá à Comissão Administrativa do Parque Natural, invadida por silvas, com quase que não se via,
E, portanto, este tipo de coisas são coisas que têm que ser revertidas para que depois, todos os anos, em junho, não comecemos todos a gritar ai ai e os bombeiros extenuados, e então particularmente neste ano que passou, deem origem à tragédia que deram com a morte de mais de 100 pessoas. Mudando aqui um bocadinho a agulha, nós tivemos também, no que diz respeito à religião e à devoção, o Papa assinalou o centenário de Fátima com as canonizações dos pastorinhos. O Joaquim Ramos é hoje um homem com mais fé, depois dos problemas de saúde que teve. Isto diz-lhe alguma coisa? Ou mantém também a sua objetividade pragmática? Não teve a ver com os problemas que teve. Talvez tenha que ver com a evolução do pensamento das pessoas. Quer dizer, eu, por um processo lógico, sou obrigado a chegar à conclusão que há qualquer coisa para além da matéria, não é? Que não pode ser tudo reduzido à matéria. Agora, dizer que isso é ter qualquer espécie de fé ou religião, não é, não tenho. Tenho respeito pela atitude de alguma igreja, e nós temos casos no nosso concelho que merecem todo esse respeito. Tenho respeito pela figura de alguns papas, começar no Papa Paulo VI, no atual Papa. Acho que a Igreja regrediu imenso com o Papa João Paulo II. Era mais conservador? Sim, tenho respeito por isso. Agora, quer dizer, esta história dos pastorinhos de Fátima e demais, para mim são efetivamente balelas. Passe o termo e perdoem-me as pessoas que têm fé e que eu respeito, não é? Estou a falar da minha perspectiva pessoal, não é? Mas a experiência que viveu alertou-o para outras, lá está, para qualquer coisa para além da matéria, não é? Não, exatamente. Passou por aquela... Não foi a experiência que viveu, foi o tempo que essa experiência me deu para refletir sobre esse assunto, não é? Acho, é um processo de dedução lógica. Acho que é impossível a gente não ter que chegar a uma causa que é a causa última. Se você quisesse chamar essa causa última Deus, se quiser chamar a natureza, se quer chamar a força, o que quiser, mas é qualquer coisa que transcende a matéria, é qualquer coisa onde estamos todos envolvidos, é qualquer coisa que tem autodeterminação, que tem capacidade de regeneração. Isso eu acredito que existe, não é? Agora não me perguntem se há vida para além da morte, se há isto, se há aquilo, porque eu, sinceramente, sobre esses temas sou aquilo que se chama agnóstico. Acredita em bruxas ou também não? Não acredito em bruxas, eu acho que isso são tudo bruxarias. E cabalas e teorias da conspiração, como diz o José Sócrates? Também não acredito. O que é que lhe diz este processo todo do antigo Primeiro-Ministro? Não, isso a mim, a justiça é que há de dizer, não é? Mas enquanto cidadão e observador? Não, enquanto cidadão e observador é uma coisa que me entristece muito. É uma coisa que me entristece, nada está provado, como sabe, e portanto, enquanto não estiver provado, eu acho que não me devo pronunciar sobre isso. Agora, o que é lamentável é que uma alta figura do Estado, a terceira figura de hierarquia do Estado, como sabe, se veja de repente envolvido num processo destes. Eu sinceramente não quero acreditar que seja meramente uma cabala. Quer dizer, acredito que possam haver indícios que levam a um processo deste tipo. Se esses indícios levam a conclusões reais e verdadeiras, é uma coisa que a Justiça há de concluir. O senhor conviveu com José Sócrates enquanto Presidente da Câmara? Convivi muito pouco, não gostava nada dele. Ele veio à Zambuja uma vez, não é? Ele veio à Zambuja uma vez, e quando foi a história da deslocalização do aeroporto, ele tirou o tapete. Tive muitas reuniões com ele, eu e mais presidentes de Câmara, e a partir dessa altura fiquei atestado José Sócrates, porque percebi perfeitamente que o que ele tinha montado era um embuste político, e portanto eu não gosto de embustes de qualquer espécie, nem pessoais, nem políticos. E portanto fiquei sem qualquer espécie de consideração por isso. Foi um prejuízo para o Conselho? Um grande prejuízo para o Conselho? Foi um grande prejuízo para o Conselho. O grande prejuízo para o Conselho foi também, o que se passou antes da deslocalização. Porque, como sabe, o Conselho teve condicionado durante muitos anos, não se desenvolveu por causa de uma coisa que depois, num ápice, de um dia para o outro,
E por razões que desconhecemos, mas que podemos desconfiar agora face ao desenvolvimento do processo, de um dia para o outro o aeroporto voou para a margem sul, onde nunca mais pousou. Aliás, o Mário Lino dizia que margem sul já é, porque era um deserto. Portanto, exatamente. Eu estive nesse almoço em que o Mário Lino disse isso. E, portanto, eu relativamente ao José Sócrates, estamos falados. Auto Europa e Opel Portugal. Bem, isso é outro processo, aí estou à vontade de falar. Eu sei que sim. Porque eu conheci de perto aquilo que aconteceu na Opel de Portugal, espero que não se venha a repetir na Auto Europa. E aquilo que aconteceu na Opel portuguesa, não sei se foi uma armadilha montada aos trabalhadores da Opel, em que eles caíram que nem os patinhos, ou se foi uma coisa que foi mesmo provocada pelos próprios trabalhadores da Opel, um determinado grupo de trabalhadores da Opel afetos ao PC. Estamos a falar do sindicato. Como? Do sindicato? Exatamente, afetos ao Partido Comunista Português. Chamemos as coisas pelos respectivos nomes. Eu tive várias reuniões com eles e percebi que eles queriam fechar a Opel. Ponto final. E revejo agora na Auto Europa exatamente o mesmo processo pelos mesmos intervenientes renovados. Recordo que a Comissão de Trabalhadores, que não era afeta ao PC, foi afastada, o PC e a Intersindical tomaram de assalto a Auto Europa e a Auto Europa corre, na minha perspectiva, sérios riscos de um dia a Volkswagen se chatear sangue, não é? e desandar daqui, deixando milhares de famílias, porque não são só os que trabalham na Auto Europa. Assim como não eram só os que trabalhavam na Opel, são todas aquelas empresas subsidiárias a montante e a jusante que dependem do funcionamento da Auto Europa, deixando-as no fundo de desemprego. Quando nós sabemos que a Auto Europa, desculpe, eu fiquei empolgado em falar nisto porque acho que é uma matéria, enfim, que me cala cá muito fundo. Sabendo nós que a Auto Europa tem um leque salarial bastante bom. Assim como tinha a Opel? Assim como tinha a Opel, que essas famílias correm o risco de, em última instância, ir para o desemprego. E acho que isso é uma ação perfeitamente criminosa, não é? E, portanto, eu acho que, de facto, o PCP, que eu prezo muito e que me surpreendeu muito face à atitude que teve relativamente à chamada geringonça, ia perguntar isso também. Continuo, por via sindical, a fazer as tropelias que fez e que tem feito e que tem sido em larga escala responsável pelo atraso do nosso país. O que é que o Joaquim Ramos pode contar agora sobre o processo da Opel que não podia contar na altura? Exatamente isso. 80%. A Opel fechou por vontade de uma minoria de trabalhadores que manipularam os restantes porque estavam a chegar ao tempo da reforma e, portanto, interessava-lhes ir para a reforma e receber uma indemnização por despedimento, não é? E por isso mesmo queriam fechar a Opel, esquecendo-se daqueles que dependiam de facto da Opel para viver, que não tinham direito a reformas, que tinham pouco tempo de serviço, que tinham direito a pequeníssimas indemnizações e esquecendo-se a quantidade de pessoas que lançaram para a miséria, não só na Opel, como também nas diversas empresas subsidiárias, não é? Agora, imagine os sapos que eu tive que engolir como Presidente da Câmara e junto do Governo, tivendo reuniões para haver negociações com a administração da Opel, em defesa dos trabalhadores da Opel, quando eu sabia que havia uma fatia de trabalhadores da Opel que estava empenhada em liquidar a Opel. Chegando ao final do ano, temos dois assuntos apenas, aliás, ao final do programa, neste caso, Sim. Temos dois assuntos que podemos falar, bom ou mau, portanto, Portugal está mais ou menos dentro do déficit, Sim. a coisa aí está a correr mais ou menos Está bem, a correr muito bem. E ganhamos um presidente do Eurogrupo. O que é que isto pode significar? Ganhar o Presidente do Eurogrupo para mim não significa... É só prestígio ou... nada, significa o reconhecimento do trabalho que o Ministro Mário Centeno tem feito ao nível do equilíbrio das funções públicas, das finanças públicas.
Os bons indicadores económicos, na minha perspectiva, devem ser duas coisas. Primeiro, não é por ordem, uma coisa, a boa conjuntura internacional. Não é? Também ganhamos com isso. Ganhamos imenso com isso. Segundo, de facto, o Governo pôs em prática aquilo que já há quase 100 anos o Sr. Ford, quando tinha a sua fábrica de automóveis, dizia: eu pago bem aos meus empregados para eles me poderem comprar carros e desenvolverem a minha empresa. E, portanto, esta aposta do atual Governo na reposição de rendimentos, não é efetivamente uma maneira de estimular a economia, porque a economia estimula-se pelo lado da procura. Mas os mais críticos dizem que daqui a 8 ou 10 anos vamos ter que pagar outra vez uma fatura pesada sobre isto. Os mais críticos também são capazes de dizer que daqui a 8 ou 10 anos vai haver um terremoto que destrói Lisboa e, entretanto, não houve. Mas acredita nessa teoria que nós mais tarde ou mais cedo? A teoria económica, como sabe, eu sou economista de formação, e toda a gente sabe que na teoria económica a economia vive por ciclos. Há ciclos de alta e há ciclos de baixa. A economia é cíclica e, portanto, há de aparecer um período em que esta fase de expansão a que nós agora estamos a assistir vai dar lugar a uma fase de abrandamento. É um ciclo normal. Aí virão os arautos de desgraça a dizer: eu bem dizia que isso ia acontecer. Todos os economistas sabem que irá acontecer porque a economia desenvolve-se por ciclos económicos. Joaquim Ramos, para terminarmos, a notícia que gostaria de destacar do valor local, o que é que destacaria? Gostaria de destacar o facto das Águas da Zambuja terem dado 1.500 euros a uma obra notável do nosso concelho, que é a Casa-Mãe da Avaricima, do padre António Cardoso. Eu tenho um carinho muito especial e uma admiração enorme pelo padre António Cardoso, de quem sou, aliás, muito amigo. Acho que a obra dele é uma obra notável, acho que a obra dele é uma obra que valoriza o concelho, que valoriza a ação social da Igreja, que valoriza a espécie humana, pronto, em última análise. E acho que as Águas da Zambuja deviam dar muito mais do que 1.500 euros à Deram um bocadinho mais, aquele não está atualizado. Os direitos de autores dos meus livros, como sabe, são para a Casa-Mãe e para a Cerci, e, portanto, eu acho que todas as empresas que operam no concelho teriam a obrigação de participar socialmente nestas obras notáveis, como a Casa-Mãe, como a Cerci, como os centros sociais e paroquiais, isto apenas para falar alguns, porque não posso, neste momento, lembrar-me de todos. Acho que deviam, de facto, não depender apenas dos subsídios da Câmara. Muito bem, Joaquim Ramos, obrigado por este primeiro alguns dedos de conversa. Nada. Daqui a um mês voltamos a conversar. Ok. Muito obrigado.